Eu li Hábitos Atômicos e eu quero trazer para vocês alguns insights que eu tive lendo este livro. Primeiro, eu quero deixar um disclaimer aqui. Eu sei que muita gente tem preconceito com livros de autoajuda, porque muitas frases desses livros são frases completamente óbvias, e eu super entendo, mas eu também acho que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E ver aquilo que a gente já sabe da perspectiva de outra pessoa, às vezes nos impulsiona a fazer as mudanças que a gente precisa da nossa vida. E, por último e não menos importante, se uma leitura pode ajudar você a melhorar de vida, por mais boba que ela seja, por que não, não é mesmo? Então, a ideia-chave desse livro é de que hábitos são comportamentos repetidos até se tornarem automáticos, né? Eles são pequenas decisões que a gente toma diariamente e que moldam a nossa identidade. Mas acho que o principal desse livro é que ele explica que os nossos resultados, ele não vem das metas, eles não vêm daquela listinha que a gente faz no nosso planner todo dia, mas sim dos sistemas que a gente segue. E o que seriam esses sistemas? São literalmente as atitudes que a gente toma. Então, muitas vezes, quando a gente quer mudar de vida e a gente faz um plano, um planejamento, coloca lá todas as metas que a gente quer, e aí a gente precisa de atitudes enormes. E aí isso dura uma semana, 2 semanas, com sorte, 3 semanas, depois a gente esquece esse grande plano que a gente tinha feito porque a gente acha que disciplina não é pra gente. E esse livro vem para mostrar que, na verdade, a gente está fazendo as coisas do jeito errado. Muitas vezes é melhor você tomar pequenas decisões, né? Implementar pequenos hábitos do que tomar grandes decisões e esperar mudanças de atitudes gigantes. Bom, o autor ele fala sobre uma coisa chamada ciclo do hábito, que seria basicamente como é formado um hábito e ele começa no estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, se um hábito não se sustenta, o problema não é a falta de disciplina, mas sim o sistema que você usou para implementar esse hábito na sua vida. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança da identidade, a mudança de quem a gente é. Cada hábito que a gente cultiva é um voto para o tipo de pessoa que a gente deseja se tornar. Eu acho que tem um exemplo muito legal que quando ele fala sobre hábitos e como a gente pode acumular esses hábitos, sabe? E aí ele fala assim que uma coisa muito eficaz para você criar um hábito é você associar um hábito que você quer ter a um hábito que você já tem. Então eu vou dar um exemplo. Ele tem um rapaz, conta essa história do rapaz que queria emagrecer. E aí ele fez uma engenharia lá, pegou o computador dele, conectou na bicicleta dele e simplesmente fez uma engenharia para que o aplicativo da Netflix ou a energia do computador, já não me lembro mais exatamente, só funcionasse se ele pedalasse a bicicleta a uma determinada velocidade. Ele associou o hábito de assistir filmes ou assistir séries na Netflix ao hábito de pedalar na bicicleta ergométrica, que era o que ele queria fazer para emagrecer, só que antes ele só ficava assistindo Netflix. E eu achei isso sensacional, porque eu fiquei pensando assim, nossa, quantos hábitos a gente pode associar? Por exemplo, eu gostaria de fazer mais exercício físico, gostaria de fazer um cardio. Eu posso muito bem restringir o meu tempo de leitura ao tempo que eu passo na esteira, por exemplo. Então, se eu quero ler 1 hora por dia, eu posso associar essa 1 hora por dia de leitura somente enquanto eu faço esteira. Então, o tempo que eu tenho na esteira é o tempo que eu tenho para ler. Se eu gostaria de ler mais, eu teria que passar mais tempo na esteira. É claro que a gente precisaria fazer associações que cabem na nossa vida, né, e que estão de acordo com a nossa rotina, mas os exemplos são só para mostrar coisas que você pode fazer. Então, sei lá, você pode fazer isso. Toda vez que eu dirigir o trabalho, eu vou ouvir um podcast. É associar um hábito de informação ao hábito de dirigir ao trabalho que você já faz.
Entende mais ou menos a lógica do que eu quero dizer e do que o autor também recomenda para que os hábitos se tornem algo mais fácil, né? Também associar coisas que a gente gosta a hábitos que a gente precisa muito facilita porque torna os hábitos que a gente precisa fazer prazerosos. E o sentimento de prazer é o que vai manter você ali naquele hábito. A gente só faz aquilo que a gente gosta, não adianta. Muita gente fala, eu faço porque preciso. Existe um limite dentro do nosso corpo que uma hora vai bloquear a gente de fazer aquilo que a gente não gosta. Não adianta, né? A gente tem preferência por fazer aquilo que a gente gosta. E se a gente pode associar um hábito a algo que a gente gosta, melhor ainda. Uma outra coisa que eu achei muito legal o autor falar é que os hábitos são como juros compostos. Tipo aquela caixinha que a gente abre e vai depositando um dinheiro e aí parece que nunca tá crescendo nada até que um dia você olha e vê que ele rendeu R$ 2, R$ 3 e sei lá, daqui um ano rendeu R$ 100 e R$ 20. Então é mais ou menos isso. A gente tem uma ideia de que para ser bem sucedido num hábito, a gente não pode falhar, né? A gente não pode, nossa, perdi um dia, acabou o mundo. E o autor traz essa ideia de que pequenos hábitos parecem não fazer diferença até que um dia fazem. Então, assim, para mim, é um livro que fez muito sentido nessa fase da minha vida, onde eu tô querendo implementar a constância na produção de conteúdo, a constância na leitura, até associei muitas coisas que ele falou sobre o meu hábito de leitura atual. Então, principalmente assim, o prazer não tá só em ler o livro, tá também em terminar esse livro, em registrar ele no meu caderno, em roteirizar esse livro para eu gravar para os canais onde eu gosto de postar as resenhas. E o prazer não está em postar a resenha e um monte de gente ver. Claro que eu ia amar que um monte de gente me ouvisse, mas tá em produzir, tá no processo de tudo isso. Se você lê livros de autoajuda e gosta, conta aqui para mim nos comentários. Se você gostou de Hábitos Atômicos, eu também vou gostar de saber. E não esquece de me seguir aqui também e nas outras redes sociais que estão no perfil.